E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Botafogo e Cruzeiro, que se enfrentam nesse sábado, dia 27 de julho, a partir das 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, né, o antigo Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a primeira rodada do retorno. O Botafogo lidera o Brasileirão com 40 pontos somados nos primeiros 19 jogos, e o Cruzeiro está em quinto lugar, com 32 pontos conquistados, mais um jogo a menos. Podemos dizer que é o principal jogo da rodada, né, reunindo aí o líder da competição e o Cruzeiro, que está aí dentro do G5 com um jogo a menos que várias equipes ainda. Potencialmente, né, caso o Cruzeiro vença o Botafogo, fica 5 pontos atrás do líder do campeonato e ainda com um jogo a menos, ou seja, podendo estar até 2 pontos da liderança. E eu sei que não é o momento da gente ficar pensando em título, né, o momento do Cruzeiro é realmente de brigar por vaga na Libertadores, mas todos sabemos, né, galera, que se o Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro, consegue essa vitória sobre o Botafogo, considerando gramado sintético e tudo mais, que a gente vai dar uma iludida, vai. É um jogo muito especial e a Betfair preparou aí uma oferta exclusiva para esse confronto, tá? Especialmente para você que está entrando e quer apostar no Cruzeiro nesse duelo. Caso você não tenha conta na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o cadastro que é super simples, porque a Betfair tá pagando uma super cotação de 4.0 para o Cruzeiro fazer um gol contra o Botafogo. Isso independente do resultado da partida. No link tem aí os termos e condições muito bem explicadinho, né? Com todos os detalhes da oferta, mas é uma oferta que você bota ali R$10. Se porventura o Cruzeiro fizer um gol, você vai ganhar R$40, né? É a mega cotação 4.0, tá? Então realmente tá valendo muito a pena para quem ainda não é cliente. Esperamos que a arbitragem não tire eventual gol que o Cruzeiro fizer, né? Na última semana contra o Palmeiras tinha uma oferta similar, o Cruzeiro fez o gol, mas infelizmente a arbitragem nos tirou. Vamos torcer para que contra o Botafogo seja um jogo bem jogado, o Cruzeiro faça até mais do que um gol, tá? E a gente consiga uma vitória independente de arbitragem. E para você que é cliente da Betfair e quiser apostar aí nesse jogo Botafogo e Cruzeiro, no momento que eu gravo o vídeo, vitória do Botafogo tá pagando 1.9, o empate 3.4 e vitória do Cruzeiro 4.2, tá? Então tá valendo aí apostar numa vitória do Cruzeiro. Lembrando que todos os clientes têm aposta grátis nesse sabadão, tá? Normalmente R$2,50, tem gente que recebe um valor diferente, mas tem free bet para todo mundo no final de semana lá na Betfair. O que eu sempre lembro, galera, apostar sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Falando das prováveis escalações e começando com o Botafogo, dono da casa, o técnico Arthur Jorge pode fazer algumas mudanças no time. O Botafogo está desfalcado aí de 4 jogadores muito importantes. O Eduardo e o Júnior Santos por lesão, né, inclusive devem ficar afastados um longo período dos gramados. O Marlon Freitas e o Cuiabano que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Então, o provável ou possível time do Botafogo nessa noite tem o goleiro John, a zaga com Bastos e Barbosa, lateral direito Damian Soares, lateral esquerdo Marçal. No meio-campo, os volantes Gregory e Danilo, o Savarino como meio atacante central, Luiz Henrique é um atacante pela direita, o Tietê faz o papel aberto pelo lado esquerdo e o Tiquinho Soares no comando de frente. O Botafogo vinha se acostumando a jogar com uma dupla de ataque, né? Tinha Tiquinho Soares e Júnior Santos aqui na frente, o Savarino fazendo esse papel pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique pela direita. No último jogo contra o São Paulo, foi testada essa formação com o Savarino jogando por dentro e ele jogou bem. Por isso eu imagino que pode ser mantida essa estratégia, né? O Tietê, que é um volante, mas é um meio-campista muito dinâmico, já jogou em lateral, diversas funções, pode fazer esse papel aberto pela esquerda aqui. Como não dá pra gente descartar também que o Botafogo faça uma mudança no meio-campo e jogue, por exemplo, aqui, deixa o Danilo no banco, joga Gregory e Tietê como dupla de volantes. Isso aqui é plenamente possível, abre uma vaga no ataque, o Savarino pode voltar a fazer o papel dele aberto lá na ponta esquerda e o Botafogo jogar com 2 centroavantes. Nesse caso entraria Igor Jesus para jogar junto com Tiquinho Soares. Essa seria a alternativa mais ofensiva para o Botafogo jogar nessa noite, tá? Como eu disse, tem algumas possibilidades aí. Eu fiquei com aquela que foi utilizada no último jogo contra o São Paulo, mesmo considerando o contexto de ser uma partida fora de casa, né? Mas o Tietê fez bem o papel pela esquerda e o Danilo deve entrar aqui no meio-campo justamente na vaga do Marlon Freitas.
Outras possíveis mudanças. Aqui no miolo de zaga, o Lucas Alter pode entrar na vaga do Bastos, é até o mais provável. Mas como o Botafogo tem uma partida de Copa do Brasil já na terça-feira contra o Bahia, é possível que sejam feitas algumas alterações, né? Alguns atletas mais desgastados sejam preservados. E pelas informações lá dos setoristas do Botafogo, é o Bastos que está um pouco mais cansado e talvez jogue então o Lucas Alter aqui pelo lado direito da zaga. O Matteo Ponte é um lateral direito uruguaio, mais jovem, campeão mundial sub-20, pode entrar na vaga do Damian Soares, que é o lateral direito titular, também uruguaio. Soares, que já é um jogador bem mais experiente, 36 anos, até por isso talvez seja preservado. E o Matteo Ponte é muito bom jogador, tá? Essa mudança aqui eu acho que não tem aí um grande gap aí do ponto de vista técnico, né? Não tem um grande desnível. Na lateral esquerda deve jogar o Marçal, até pela suspensão do cuiabano. Gregory e Danilo são bons volantes. Uma outra opção para jogar nesse meio campo, assim como o Tietê, né, que eu já falei, tem o Alan, que chegou recentemente ao Botafogo, um cara que jogou em Napoli, Everton, seleção brasileira, um ótimo volante, recentemente incorporado ao plantel do Botafogo. E a outra alternativa que eu botei aqui, o Oscar Romero, né, irmão do Romero do Corinthians, irmão gêmeo inclusive, é que ele é uma opção de um meia mais articulador, caso o Botafogo queira preservar o Luiz Henrique, né? Porque eu vi algumas notícias nesse sentido. A possibilidade do Luiz começar o jogo no banco, e aí o substituto natural para ele é o Romero, embora a característica seja diferente, tá? O Romero é mais armador, o Luiz Henrique é mais aquele meio atacante, né? Muita força física, muita velocidade. Esse time do Botafogo é muito bom, gente, tá? Não tá na liderança do Campeonato Brasileiro por acaso. Luiz Henrique joga muita bola, Tiquinho, excelente centroavante, voltando ao seu melhor nível. O Savarino, jogador da seleção venezuelana, teve passagem aqui pelo rival Atlético Mineiro, né? É também um bom meio atacante. Tietê, outro jogador muito conhecido. Danilo e Gregory, volantes que marcam muito bem, tá? O Barbosa é um bom zagueiro, canhoto, muito bom na bola aérea, embora às vezes ultrapasse um pouco o limite da agressividade, né? Seja um jogador um pouco violento. Inclusive foi expulso no jogo do Mineirão por uma entrada criminosa no Matheus Pereira. Ainda bem que o Matheus não se lesionou naquela jogada, né? E o John, que na minha opinião é um dos melhores, se não for o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, fazendo excelente temporada. Ele que já jogou em Santos, teve passagem pelo Inter, até no Valladolid esteve, né? O John é um goleiraço. Já o Cruzeiro do técnico Fernando Seabra também deve fazer algumas alterações no time, uma delas por suspensão. Zé Ivaldo tomou o terceiro cartão amarelo, mas uma provável formação para essa noite tem o goleiro Cássio, a zaga com João Marcelo e Vidalba, o João Marcelo trocando de lado, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. No meio-campo, Lucas Romero como um primeiro volante, Matheus Henrique, meio-campista mais à direita, Álvaro Barreal fazendo esse papel pelo lado esquerdo e Matheus Pereira como camisa 10. A dupla de ataque sendo formada por Caio Jorge e Lautaro Dias. O Seabra que relacionou aí 23 jogadores para a partida, as principais ausências, como eu já citei, o Zé Ivaldo que está suspenso, Gabriel Veron e Rafa Silva que estão no departamento médico, assim como o Fabrício Peralta, né, que chegou recentemente e ainda está fazendo trabalhos de reequilíbrio muscular. No campinho fica mais fácil entender as opções para essa noite, goleiros Cássio e Anderson, para a zaga João Marcelo, Vidalba, Jonathan Jesus e Pedrão, lateral direito William ou Wesley Gasolina, para a lateral esquerda Kaique e Marlon. Já falaremos sobre a disputa por posição aqui na zaga. No meio campo, Lucas Romero e o Wallace, que são primeiros volantes, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Henrique também são volantes, né? Barreal, Vitinho, Matheus Vital e Matheus Pereira, meias, e os atacantes Lautaro Dias, Caio Jorge, Juan Dineno e Arthur Gomes. E o que é que podemos pontuar como dúvidas aqui de Fernando Seabra, que serão sanadas aí uma hora antes da partida? Na zaga, né, sem o Zé Ivaldo, a mais lógica substituição seria o Jonathan, que também é um zagueiro pelo lado direito, mas o mais provável, segundo a apuração de diversos setoristas, é que jogue o Vidalba, que é um zagueiro um pouco mais experiente, é mais baixo, 1,77 m, um zagueiro canhoto, por isso mesmo o João Marcelo trocaria de lado, né, jogaria pelo lado direito da defesa, o Vidalba fazendo papel pelo lado esquerdo, tá? E o Jonathan Jesus parece que na avaliação da comissão técnica não estaria pronto para fazer a estreia num jogo tão grande assim, tá? Então o mais provável é que o Jonathan fique como opção de banco. É claro que se precisar dele no jogo, tá apto para entrar, né? Mas consideraram aí que o Vidalba é uma opção mais segura para esse confronto. Espero que o Vidalba faça uma grande partida, o João Marcelo também.
toda a nossa defesa, né? Que saímos de campo com baliza zero, como dizem aí os técnicos portugueses. Então o mais provável é Vidalba no miolo defensivo. Aqui na lateral esquerda existe uma disputa entre Kaique e Marlon, tá? O Marlon agora tá 100% na parte física, o Kaique tem jogado muito bem, mas não vai ser uma surpresa se eventualmente o Marlon aparecer aqui entre os titulares, justamente porque o Marlon tinha recuperado a condição de titular na partida contra o Corinthians e aí se machucou, né? E os técnicos costumam fazer esse tipo de retorno, né? Quando o jogador sai do time por lesão, assim que ele tá 100%, ele costuma voltar e ter uma oportunidade como titular. Então eu realmente não sei quem vai começar jogando. Pela lógica, o Kaique seria mantido, porque tem jogado bem, mas o Marlon também é um lateral muito bom. Qualquer um dos dois que jogar aqui eu tô tranquilo. Ainda que o embate com o Luiz Henrique, principalmente, seja extremamente complicado, né? O ponta-direita do Botafogo é um jogador de muita qualidade. E no meio-campo devemos ter essa mudança, tá? O Lucas Silva indo para o banco de reservas, o Matheus Henrique jogando como volante pela direita e o Barreal fazendo o papel dele como meio-campista pelo lado esquerdo, papel que o Matheus Henrique executou contra o Juventude. O Barreal estava suspenso, naturalmente retorna ao time titular. Acho que 99% dos cruzeirenses que for questionado sobre isso, né, Matheus Henrique ou Lucas Silva, também escalaria o Matheus Henrique, que agora fisicamente já está mais preparado, né, e aí naturalmente toma a sua condição no time titular do Cruzeiro. Esperamos que faça também um grande jogo junto com o Romero, com o Barreal e o Matheus Pereira, né, sendo o nosso armador. A dupla de ataque deve ser a mesma do último jogo, tá, gente? Lautaro, que é um jogador de mais movimentação, o Caio Jorge, centroavante, mas que também lutou muito em campo, né, brigou muito pela bola. O Emerson, mas o Dineno entrou, meteu o gol, não vai ser titular? Não, gente, até por um aspecto físico, né, Juan Dineno tá relacionado, certamente entra no segundo tempo, mas acho que ele ainda não tem condição para jogar 45 minutos, tá? Então o Dineno fica no banco, vai entrando progressivamente no time, como aconteceu com os atletas contratados, né? E como deve acontecer, por exemplo, com o Wallace volante, né? Que também é uma alternativa que começa o jogo de hoje no banco, tá? Mas é bom saber que o Cruzeiro tem um elenco mais encorpado, mais alternativas, e que precisando fazer substituições, o Cruzeiro tem atletas no banco de reservas de bom nível técnico para substituir e em alguns casos até agregar coisas novas, diferentes, eventualmente melhorar o time caso o jogo peça um fator diferente. O meu palpite para o jogo, hein? Botafogo 1, Cruzeiro 2. O gol do Botafogo sendo marcado por Tiquinho Soares e o Cruzeiro balançando as redes com Lautaro Dias e Matheus Pereira. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro para essa noite se fosse Fernando Seabra. Lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite desse sábado, um horário um pouquinho diferente, né? Mas é por causa das Olimpíadas, 9h30 da noite do sabadão, e o jogo terá transmissão de TV pela Globo, tá? Para diversos estados, transmissão em TV aberta e transmissão para todo o Brasil através do Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30 da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando o jogo, dando nota para os atletas, trocando uma ideia sobre tudo que acontecer em campo. E se porventura você sentiu falta do vídeo de cara a cara, ele foi feito durante a live de ontem, tá? Então confere lá no final da live de notícias, a gente fez um cara a cara, né, comparando aí essas prováveis escalações de Botafogo e Cruzeiro, e de fato ficou bem interessante, tá bom? Então dá uma conferida na última live que tá feito o cara a cara, foi feito em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e assim faremos até a última rodada, beleza? Então, galera, de noite a gente se fala mais, que o Cruzeiro vença, que tenhamos aí um sabadão e um final de semana só alegria. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!